Olá pessoal, hoje eu queria falar sobre a depressão, uma experiência que eu tive, em que infelizmente eu tive por 4 anos. Para quem não sabe, depressão é a perda do interesse pela vida. Tudo passa a não fazer sentido e tudo passa a não ter graça. E o extremo da depressão seria a vontade de tirar a própria vida. Mas o que eu queria comentar mesmo é sobre qual a causa da depressão. E eu vou falar sobre uma que, apesar de não ser a causa, mas é uma que eu já escutei muito em muitos lugares que eu frequentei, que é o seguinte. Eu, numa aula, em um curso pela empresa, comentei que tive depressão. Fui questionado porque eu tinha ficado afastado, impossibilitado de trabalhar, e eu falei, não, eu tive depressão. E eu vi um comentário lá que dizia assim, depressão é uma coisa muito difícil, né? Porque, em primeiro lugar, a depressão é uma doença espiritual. E era sobre isso que eu queria falar. Por que espiritual? De onde sai essa ideia de que a depressão é algo espiritual? Aonde que está escrito isso? Tem provas científicas disso? E qual seria a resposta? É ou não uma doença espiritual? A resposta é não. Não existe em lugar nenhum da Bíblia algo que indique, que pelo menos dê um pouco a entender que a depressão seja algo espiritual. Geralmente são coisas ditas por pessoas muito religiosas, né? Geralmente crente, evangélico, cristão. E aí eles atribuem a questão da depressão como uma possessão maligna, algo provocado por influência maligna. Quando não existe na Bíblia, em lugar nenhum, nada, nenhuma evidência, nenhuma indicação de que a doença chamada depressão seja possessão maligna, ou seja, uma doença espiritual. Porque, em primeiro lugar, a reação está no corpo. Seu corpo reage de maneira desequilibrada, produzindo substâncias ou não, de maneira desequilibrada, produzindo de maneira desequilibrada uma substância chamada serotonina, que é responsável, que está ligada aos neurotransmissores do prazer. E aí, esses excessos de pensamentos negativos provocam esse distúrbio no organismo. Esse distúrbio no organismo provoca esses pensamentos negativos em excesso e fica esse efeito dominó, né? Um influenciando o outro. Então não tem nada a ver com o espiritual. Nada, não tem nada a ver. Não existe na Bíblia sequer uma menção de que a depressão seja algo espiritual. Se tiver, alguém pode mandar como resposta aí, dizendo aonde está escrito isso. Não existe, não existe. Até porque Elias sentiu uma tristeza profunda, a ponto de não desejar viver. Jonas desejou uma tristeza profunda a ponto de não desejar viver. Jesus teve uma tristeza profunda a ponto de querer desistir da questão da morte dele na cruz. A ponto de suar sangue, transpirar sangue. E se você fizer uma pesquisa rápida na internet aí, esse ato de suar sangue é uma questão biológica, o corpo reagindo a uma tristeza, a uma angústia muito profunda. Então, tem uma explicação científica para isso. Então, aonde que está escrito que a depressão é algo espiritual? Não existe, em lugar nenhum. Pode procurar, não existe. Na Bíblia não. A não ser que seja na sua Bíblia. Na sua Bíblia. Então, quem quiser mais comentar sobre o assunto, quiser saber detalhes sobre o assunto depressão, a gente pode estar conversando por experiência própria. Eu posso estar conversando. Se alguém que tenha problema de depressão na família, quiser entrar em contato, pode entrar, que eu sentirei prazer em ajudá-los. Uma coisa eu posso ter certeza, que a depressão tem solução. A depressão tem cura, sim.
existe uma saída para qualquer fundo de poço que esteja associado à depressão. Essa tristeza que a gente sente quando está depressivo não é eterna. Ela acaba, ela passa, beleza?